Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, faça sua oração a Deus. Você não é um participante, não. Você é alguém que veio oferecer um culto a Deus. Esse é o momento de elevarmos nossas expectativas no Senhor. Oh Pai, nosso coração está aberto para a Tua voz. Oh, nosso prazer, Senhor, é exaltar, é experimentar de Sua presença, receber da Sua palavra. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Nós temos de ouvir a Tua palavra, de desfrutar da nossa comunidade, a Igreja de Cristo. Obrigado pela vida de cada irmão que se encontra aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo oportuno de sermos igreja, Pai. Oh, muito obrigado. Você pode agradecer pela vida do seu irmão, agradeça pela vida dele. Agradeça porque ele está aqui nessa noite, ele saiu da casa dele e veio para cá juntamente com você para cultuar o Senhor. Seja grato pela vida dele, olha aí pela vida dele, faz alguma coisa, dá um abraço, uma boa noite. Oh, que bênção, irmãos, que você está aqui nessa noite. Aleluia, oh glória. Amém, irmãos. Você pode sentar. Que bênção, irmãos, podemos estar juntos. Aleluia, essa é a igreja do Senhor. Opa! Olha. Oh, glória, deu certo. Amém, queridos, boa noite, graça e paz. Você está bem? Amém, irmãos. Hoje eu quero ministrar para você. Eu fiquei muito inspirado para falar sobre santidade depois da pregação de Fernanda domingo. Por favor, assista, vai edificar a tua vida. Eu fiquei muito inspirado. Aí depois o pastor falou sobre congregar, e eu fiquei meio assim, mas aí Deus soltou uma palavra no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Eu quero ministrar para vocês sobre prontos para a adversidade. Amém, irmãos? Nós vamos entender um pouco disso. Já adianto que eu não quero de maneira nenhuma negar que você tem sentimentos, que você está crescendo. Amém? Não quero negar nada disso, mas o que eu tenho no meu coração da parte de Deus é te instigar para um nível maior. Você está comigo? E esse é o nosso crescimento, irmão. Se hoje nós formos, se amanhã formos a mesma coisa que nós somos hoje, como o pastor diz, a gente está ali na mediocridade, que Deus espera que sejamos melhores, mais maduros, mais experientes, tenhamos mais conhecimento. Amém, querido? Quando nós falamos, irmãos, sobre isso, nós temos que entender que o sacrifício de Cristo Jesus tornou para nós um status de mais do que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga para o seu irmão, diga, você é mais que vencedor. E sabe, irmãos, isso é o estado do que nós somos hoje. Independente daquilo que nós passamos, venhamos a passar, independente da circunstância que esteja à nossa volta ou não, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque esse é um estado da nova criação. Todo aquele que aceitar Jesus, que nasce de novo, ele já nasce nesse pedigree, mais do que vencedor. Amém, irmãos? Agora, nós temos que entender também que não é porque que nós somos mais do que vencedores, que nós não vamos enfrentar problemas. Amém? A vida cristã não quer dizer que nós não vamos ter problemas que nós venhamos porventura a passar, porque afinal de contas, todo mundo tem problema. Seja crente ou não, todos passam por problemas. Desde o menor, o novo convertido hoje, até o pastor, que é o mais maduro, todo mundo passa por problemas. Diferente dos meus, diferente dos seus, mas passa por problemas. Você está comigo? Todo mundo passa por problema, irmãos, mas mesmo com esses problemas que nós estamos passando e enfrentando, isso não muda a realidade que nós somos mais do que vencedores. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 10. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Paulo falando para Timóteo, tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito,
a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, né? Estou lendo na NVI. Aí ele fala, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor o quê? Me livrou. Paulo está falando, Timóteo, eu enfrentei muita coisa, muita perseguição, mas em cada uma delas o Senhor não me deixou desamparado. Ele não me abandonou, pelo contrário, de cada uma delas, Timóteo, você sabe, você viu, Ele me livrou. Aleluia. Aí ele fala, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, serão o quê? Diga mais alto, serão o quê? Perseguidos. Ou seja, se você decide viver aquilo que a palavra diz, viver segundo os princípios da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tem para a sua vida, eu quero te falar, você vai ter perseguição. Diz o Senhor. Eu não estou rogando uma praga não, você entende? Não faço sinal da cruz não, porque é verdade. Paulo é bem claro que ele fala que tudo aquilo que ele padeceu, que Timóteo soube, ele fala, Timóteo, tudo isso é porque eu decidi viver piedosamente, Timóteo. Viver piedosamente é uma vida debruçada no Senhor. É uma vida de consagração, de obediência ao Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Viver, irmãos, obedecendo ao Senhor, vivendo nesse caminho de piedade ao Senhor, você vai passar perseguição. Você vai enfrentar problemas. Ah, mas eu não sabia, não. Você tem que ler as letrinhas pequenininhas quando você aceitou Jesus. Sabe, irmãos, agora, eu quero indicar um livro para você que fala, é necessário que os cristãos sofram, de um irmão Kenneth Hagin. Ele vai abordar sobre o sofrimento na vida do crente. Nós temos que entender, irmãos, que eu não estou falando aqui de você padecer enfermidades, não estou falando dessas coisas, eu estou falando de quando você enfrenta problemas por causa de Jesus. Quando você enfrenta perseguição, não porque você inventou uma fofoca, não porque você mentiu, não estou falando disso. Estou falando de perseguições por causa do nome de Jesus. Neide, eu não fiz nada, apenas fiquei firme, por isso eu estou sendo perseguido. Jesus diz, bem-aventurado és. Nenhum aqui, irmãos, está livre de que viver uma vida obediente ao Senhor não vai padecer perseguição. Timóteo fala, Paulo vai falar para Timóteo, se Timóteo, você quer viver uma vida piedosa, prepare o lombo, porque você vai padecer perseguições. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na universidade, aonde você for, irmãos. Você vai padecer perseguições por causa do nome de Jesus. Amém? Lá em João 15, no verso 18, o próprio Jesus vai dizer, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou quem? A mim. Você entende isso? Rapaz, nesse eu faço tudo certo. E o meu chefe não vai com a minha cara. Não, antes ele não foi com a cara de Jesus. Você está entendendo? Ele fala, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo. Dê um glória a Deus por isso, irmãos. Diga, eu não sou do mundo. Diga, eu não sou do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse a vocês. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, fiquem certos, também perseguirão a vocês. Se perseguiram o nosso mestre, irmãos, com certeza vão ter que perseguir a gente também, porque estamos seguindo as mesmas pegadas, os mesmos passos, os mesmos princípios. Aleluia. Aí no verso 33 do capítulo 16,
o próprio Jesus fala, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Ou seja, quando vocês estiverem perseguidos por causa do meu nome, não fique desesperado não. Fique em paz, porque eu já estou dizendo que vai acontecer isso. Fique em paz. Por que ficar em paz? Porque ele já está avisando com antecedência. Aí ele fala, no mundo vocês vão ter tribulações, mas não perca o ânimo. Perceba que ele fala, vocês vão ter essas perseguições. O mundo vai te perseguir, o mundo vai te odiar. Mas te falar uma coisa, não perca o seu ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Porque o nosso ânimo, porque Cristo venceu esse mundo que está aí fora. E essa vitória que vence o mundo é o que nos faz mais do que vencedores. Então você não tem motivo para estar triste. Porque a alegria que ele te dá é a alegria que se manifesta até na perseguição. Você está em paz e alegre. Amém? Agora, como eu falei, nós somos perseguidos por causa da fé e dos ensinos de Jesus Cristo. É esse o motivo da perseguição do crente. Não é por causa de um pecado cometido. É por causa de uma vida piedosa em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, e nós temos que entender que quando nós estamos dentro de uma adversidade, de uma perseguição, seja coisas que acontecem, porque acontecem coisas no mundo com todo mundo, seja por causa de uma perseguição, por causa do nome de Jesus, ainda assim, nessa situação, nós vamos ser mais do que vencedores. Essas coisas não diminuem aquilo que nós somos. Nós permanecemos sendo mais do que vencedores e permanecemos com a vitória. Às vezes nós estamos passando por uma adversidade, irmãos, e existem dois pensamentos que nós temos que ter cuidado. O primeiro pensamento, irmãos, é o pensamento de derrota. Faz 3 meses que eu enfrento esse problema, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Deus não está nem aí para mim. Na igreja ninguém me ama, ninguém se importa comigo. O outro pensamento, que quando nós estamos dentro dessa condição, é pensar que nós estamos indo atrás da nossa vitória. Porque quando eu penso que eu estou nessa situação, levantada pelo diabo, a perseguição, e eu estou batalhando para ter a minha vitória, eu estou lutando de igual a igual com ele. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que você já é mais que vencedor. Você já tem a vitória. Você não está atrás da sua vitória. Amém? Você já é vitorioso. Tem uma diferença aí. Porque quando eu luto, como eu falei, quando eu luto para ter a minha vitória, eu luto de igual a igual com o diabo. Mas quando eu resisto ao diabo numa perseguição, entendendo que eu sou mais que vencedor, eu estou na altura de Cristo Jesus. Estou nessa posição de mais do que vencedor. Estou lutando com o inimigo derrotado. Veja, lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 4, só do 4 ao 5, João fala 3 vezes aquele que vence o mundo. 3 vezes. Ele vai começar. O que é nascido de Deus, vence o, não vencerá. Você nasceu de Deus, irmãos? Você vence o mundo. Aí ele fala, e esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? Qual é a vitória que vence o mundo? Você tem fé? Então você tem a vitória. A tua vitória é a tua fé, querido. Aí ele diz, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, por que minha fé, querido, é a vitória? Porque a minha fé está fundamentada na vitória de Jesus Cristo. Então, se eu tenho fé, eu tenho a vitória. Se eu tenho fé, dentro da adversidade, eu estou na posição de vitória. Eu estou muito acima do que o diabo. Agora, o que o diabo quer? O diabo quer me tirar dessa posição de vitória.
Quando enfrenta uma adversidade, irmãos, lembra disso. O diabo está querendo tirar você de uma posição de vitória que já é sua. Então, quando eu desço da posição de vitória para enfrentar o diabo de frente a frente, a vitória já é dele. Quando ele consegue me convencer que o problema que eu estou passando, eu tenho que batalhar com ele para ter a vitória, ele já ganhou de mim. Agora, quando aquilo se levanta contra mim, eu digo: ei, diabo, volta para o seu lugarzinho debaixo dos meus pés, porque eu sou mais que vencedor. Você pode falar comigo isso? Diga: quem tem fé, tem a vitória. Quem tem fé, tem a vitória, irmãos. Não vai ter, já tem. Agora é só esperar ela se manifestar. Amém? Provérbios 24:10 fala assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, se eu me mostrar fraco no dia do problema, isso vai revelar o que eu tenho crido, o que eu tenho lido e o que eu tenho vivido. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa quando eu fui lá para fazer missões em Campina Grande. A gente só sabe o tamanho da nossa fé quando os problemas se levantam. Porque quando tudo está bem, oxe, qualquer um é um gigante. Mas quando o problema vem, essa sua reação é que vai determinar o quanto você crê ou não. É por isso que ele fala: se você se mostra fraco no dia do problema, é porque você é fraco por dentro. Mas se você se mostra forte, se você se mostra aguerrido, inabalável, é porque é isso que você é por dentro. Tiago vai falar: fiquem alegres ao passar por várias tribulações. Porque passar por várias tribulações vai revelar a sua fé e vai te dar a oportunidade de saber: rapaz, eu tenho que crer mais nessa área. Eu preciso se fortalecer mais nessa área aqui. Então, quando nós enfrentamos o problema, irmãos, nós temos que estar preparados. Diga: preparados. Nós temos que estar fortalecidos para vencer. Ou melhor, para manter a vitória que nós já temos. Porque, como eu falei, se nós permanecemos fracos durante toda a vida, é nesse momento que o diabo vai tirar vantagem de nós. Porque nós não estamos fortalecidos por dentro. Mateus 7, 24 ao 27. Você pode abrir comigo, Mateus capítulo 7, no verso 24 ao verso 27, fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque tinha o quê? Bons alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Primeira coisa que eu presto atenção nesse texto é que a adversidade veio igualmente para os dois. Você entende isso? Igualmente veio para os dois. Aquele que foi prudente como aquele que foi imprudente. Não teve alívio para aquele que não foi prudente. Pelo contrário, as adversidades vieram na mesma pancada para os dois. Agora, você vai ver que o resultado foi diferente. Por quê? Por causa da prudência em construir num bom alicerce. Sabe, irmãos, entenda uma coisa. Às vezes, nós temos que aproveitar o tempo que está tudo muito bom em nossas vidas. O problema é que a gente leva na brincadeira. A gente fica brincando de crente, porque está tudo bem. Eu fico brincando de crente. Não dou atenção devida à palavra de Deus.
não venho congregar na igreja, não dizimo, não oferto. Mas aí quando a pancada vem, aí eu me desespero. Meu Deus, chega aqui, me acude. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você aproveite esse tempo, porque os dois tiveram os tempos iguais para fazer edificação. O que Deus espera aqui é que a gente esteja preparados para enfrentar isso. Esteja prontos para isso. Veja, esse tempo que nós temos, que tudo está bem, é o tempo que nós temos que meditar na palavra, ler a palavra. Porque, irmãos, é somente a palavra que vai trazer essa edificação por dentro, essas estruturas fortes por dentro de nós. Então, esse tempo que eu tenho que meditar na palavra, na revelação, ouvir a palavra. Ouvir a revelação de Deus. Não ouvir qualquer coisa que é ministrado por aí, que é pregado por aí. Porque essas coisas que é pregado, que não é a revelação de Deus, não vai te sustentar no dia mau. Porque o diabo não brinca, irmãos. Ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. Sabe? Mas esse tempo que nós temos, que tudo está bem, é o tempo de nós praticarmos aquilo que temos escutado, que temos lido, que temos meditado. Não podemos, irmãos, passar esse tempo que tudo está bem, um tempo favorável para a edificação espiritual e não se edificar. Tem pessoas que estão lá no desespero, chegou um momento que as ondas se levantaram, aí quer tempo agora para edificar, não vai conseguir. Porque o tempo para edificar, para se fortalecer, é antes da adversidade. É antes do problema. Você entende isso? Então, negligenciar isso é plantar um resultado ruim no dia da adversidade. Aí, no dia da adversidade, o Ayrton, me deu um versículo para me orar em línguas. Não, tem que orar em línguas antes. Você está comigo? Eu não estou falando que na emergência, meu amigo, mas que isso não é a vontade de Deus. Você está comigo? A vontade de Deus é que nós edifiquemos a nossa vida espiritual antes da adversidade. Como? Ouvindo e praticando aquilo que a palavra diz. Entenda, irmãos, que existe uma forma que Deus preparou para nos fortalecer para esse dia mau. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas Paulo vai dizer lá em Efésios que existe um dia mau para nós. Olha que bênção que Paulo está falando. Existe um dia mau, irmãos. Veja, lá em Efésios, no capítulo 6, você pode abrir lá comigo, Efésios, capítulo 6. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. E vai nos dar instruções para viver esse dia mau. Ele começa no versículo 10 falando: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar o quê? Firmes. Firmes na posição que você já está. Que é a posição de que mais do que vencedor. Ele fala: vistam da armadura para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? Resistir no dia mau. Então, no dia mau, não é o dia que eu vou vestir a armadura. No dia mau, eu já tenho que estar vestido. Não é na hora, na agonia, que eu vou pegar, cadê o capacete? Cadê a espada? Não, já tem que estar pronto antes disso. Veja, esse dia mau é um dia que o diabo, ele vê você na situação em pânico e ele começa a tentar tirar você dessa posição de mais do que vencedor. Porque ele sabe, se tirar você dessa posição, ele roubou de você a fé.
Então, um dia estratégico o diabo prepara. Amém? Paulo fala, no versículo anterior, ele fala que os dias são maus. Ou seja, todo dia tem o seu mal. Mas existe um dia que o diabo fala, é hoje que eu pego ela. É hoje que eu pego ele. Mas você tem que estar pronto, porque quem vai pegar ele é você. Aleluia. Agora, no capítulo 10, no versículo 10, Paulo fala assim, finalmente, irmãos, por quê? Porque a gente falando um monte de coisa já. Ele falou sobre a nossa realidade em Cristo Jesus, a vitória de Cristo Jesus, já falou como é que nós fomos salvos, da nossa justificação, deu algumas orientações sobre como nós devemos nos proceder, aquele que mentia não minta mais, aquele que rouba não rouba mais, e agora ele fala, para finalizar eu quero falar uma coisa, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A palavra fortaleçam-se significa endunamo, e significa vestir-se de força. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que dentro dessas adversidades, nós não estamos lutando com pessoas naturais de carne e osso. A luta não é contra o meu chefe, não é contra a minha mãe, não é contra o meu pai. Você entende isso? Então, porque a minha luta não é contra pessoas carnais, as minhas armas também não são carnais. Aí ele fala, então fortaleçam-se no Senhor, é vestir-se de força no Senhor. Uma vez que estamos em Cristo, nós já fomos vestidos do Senhor, dessa força espiritual que há no Senhor. Mas ele diz, e na força e no seu forte poder, ou na força do seu poder. A palavra força significa kratos, que significa uma ação poderosa, a manifestação do poder que há em Jesus. Ele fala, se vistam no Senhor e nesse poder do Senhor que é manifesto. A palavra poder significa ischus, que significa poder ou habilidade. Resumindo, está falando assim, ó, se revistam da força do Senhor e na capacidade do poder estrondoso de Deus. Se você tiver assim, irmãos, o diabo vai pensar 3 vezes antes de mexer com você. Fortaleça-se no Senhor e na capacidade estrondosa do poder de Deus. Onde é que está essa capacidade estrondosa? Na armadura. Aí ele fala, vistam-se de toda a armadura de Deus. Não apenas do capacete, não apenas da couraça, mas de toda a armadura de Deus. Não é algo que é incompleto, não, tem que estar tudo completinho. Porque é a completude dessa armadura que vai manifestar o poder estrondoso de Deus no dia mau. Aí ele fala, para que vocês fiquem firmes contra a cilada do diabo. Vamos pular para o verso 13. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis. É o diabo se esperneando e você tranquilo. É a perseguição dando na canela e você em paz e alegria. Por quê? Estou revestido da armadura de Deus. Amém? Ele fala, e ele vai começar a falar da própria armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, e vestindo a couraça da justiça. A primeira coisa que eu quero que você entenda, não é Deus que vai vestir você. A armadura está disponível, veste quem quer. Ele fala, é você que se cinge. É você que pega lá a couraça da justiça e usa. Então, é algo que é pessoal meu. Eu não posso vestir por você e nem em você. O que eu posso é te aconselhar, rapaz, vai se vestir? Diga, a responsabilidade é minha. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós estamos passando por uma adversidade. A primeira coisa que a gente culpa é a igreja.
que a igreja não olha para mim, que não me ajuda, que não faz nada. Mas a primeira coisa era você se vestir da armadura de Deus. Era a primeira coisa. Rapaz, será que eu estou vestido da armadura de Deus? Aí depois você poderia até culpar a igreja. Mas antes, é você que tem que se vestir. É você que tem que estar pronto. Irmãos, a sua maturidade espiritual é de responsabilidade sua. A igreja, ela te proporciona o alimento sólido. Para você que é mais maduro. Ou o leite espiritual para que você é mais novo. Mas o ato de tomar é seu. O ato de digerir é seu. O ato de meditar é seu. O ato de ficar convencido é seu. Diga, responsabilidade é minha. Então, a primeira parte que ele manda você se vestir, e eu queria indicar para você o livro Armados para o Combate, de Rick Renner. Ele fala, cingindo com o cinto da verdade. Diga, verdade. A palavra verdade aqui no grego é a palavra ateleia, que significa a verdade absoluta. Essa verdade aqui não é a verdade que o mundo diz, é a verdade absoluta de Deus. Está falando sobre os princípios de Deus, aquilo que Deus diz. Cingir, irmãos, com a verdade é ter uma vida íntegra dentro dos princípios de Deus. Isso é cingir com o cinto da verdade. É manter uma vida íntegra de não negociar os princípios da palavra de Deus. De não abrir mão daquilo que Deus diz na sua palavra. No momento, irmãos, que você aceita uma proposta porque vai ter uma vantagem econômica, mas para isso você vai ter que, por exemplo, negociar um princípio, você já está tirando de você o cinto da verdade. Aleluia. Mas se vestir ou se cingir do cinto da verdade é ter uma vida, um conhecimento dos princípios e viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Independente do que o mundo diga, independente dos relatórios que apareçam, o que é que a palavra diz? É isso que me interessa. Amém? O próximo passo que ele diz é vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça fala daquilo que nós somos em Cristo Jesus. É ter o conhecimento, o entendimento de que nós somos justos. A justiça, irmãos, é uma resposta de Deus ao diabo. Quando o diabo queria nos condenar pelos pecados que nós praticamos no passado, Deus se levantou com a sua justiça e nos justificou em Cristo Jesus. Paulo fala, quem é o doido de me condenar, se é Deus que me justifica? Vestir a couraça da justiça é ter o entendimento, eu sou justo em Cristo Jesus. É blindar os meus pensamentos contra a condenação do diabo. É ter essa mentalidade, eu sou a justiça de Deus. Neide, onde eu vou aprender isso? Primeiro na palavra e depois no rema. Você não fez o rema, pelo amor de Deus. Vá vestir a sua couraça lá. Amém? As matrículas estão abertas, amanhã tem aula, inclusive. Se você não fez ainda, vem-se embora para cá e fazer. Então a justiça fala dessa consciência de quem nós somos. Do entendimento de que eu sou justo. Não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez no meu lugar. Diga, eu sou justo. Depois, no verso 15, ele fala, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A palavra evangelho significa o quê? Boas notícias. Não é assim? E a palavra paz significa eirene. O que significa eirene? Eirene é uma situação de ausência de guerra. É a paz porque tudo está resolvido. É uma paz que é livre de preocupação. É a paz que só Jesus pode dar. Porque Jesus fala assim, eu te dou a paz como o mundo não dá. Porque você não pode confiar na estabilidade das riquezas. No mundo, você não pode confiar na palavra de um homem. Mas Jesus fala, eu te dou essa paz, não dou como o mundo dá, por quê? Porque eu vou resolver tudo.
Eu te dou essa paz porque o meu sacrifício vai resolver tudo. Vai dizer para você salvação, proteção, preservação, bênção, prosperidade, tudo que você precisa. Pedro fala, tudo que nós precisamos para a vida e piedade, Ele já nos deu, em Cristo Jesus. É por isso que eu não posso andar preocupado e ansioso. Porque tudo que eu preciso, já está em Cristo Jesus. E isso é eirene. É uma paz livre de preocupação. É a ausência de guerra. É o diabo se levantando e você em paz, alegria e cantando louvor. Aleluia. Você tem que estar numa paz, uma alegria tão exorbitante, que você vai estar passando pelo pior dos problemas, mas ninguém vai perceber. Porque a paz excedeu. A paz invadiu a sua alma, você nem transparece que está enfrentando problema. Amém? Calçar as sandálias do evangelho da paz, das boas notícias da paz. Depois ele diz, além disso, usem o escudo da fé. Fé, você nem fala para você o que é, né? Pelo amor de Deus. Fé é uma firme convicção. Diga firme convicção. Ou seja, no dia mau, você precisa ter uma firme convicção daquilo que Deus disse para você. 17 ele fala, usem o capacete da salvação. Salvação fala justamente da esperança da nossa salvação. Essa palavra salvação é um substantivo. É a salvação que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Eu fui salvo, sou salvo e serei salvo. Você entende isso? Fui salvo no meu espírito, sou salvo na minha alma quando eu vou renovando os pensamentos pela palavra de Deus e serei salvo lá no futuro quando o meu corpo for glorificado. Amém? Só um parênteses aqui, irmãos. Irmãos, não é porque você é salvo hoje que você vai ser salvo amanhã. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é do cão, irmãos. E perdoe os irmãos que creem. Se você não perseverar na santificação, novamente escute nossa irmã Fernanda Domingo, não perseverar na santificação, na fé, na palavra, você corre o risco de não ser salvo amanhã. Fecha aspas, volta para cá. Então a salvação fala da nossa esperança que nos aguarda. É isso que tem que estar na nossa mente. Eu não sou daqui nem vim para ficar. Eu estou passando aqui um período, mas a minha pátria é celestial. Em breve, muito em breve, o mundo vai ter o desprazer de me perder. Porque eu creio que seremos arrebatados. Amém, irmãos? Se fosse você, já ficava pronto. Tem dia lá em casa que eu escuto com a trombeta, eu fico procurando logo, cadê Cíntia? Amém, irmãos? Está muito perto, irmãos. Ave Maria. Então ele fala, usem o capacete da salvação, dessa esperança que nós temos. Agora, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui não é logos, é o rema. É a arma de ataque contra o diabo, é aquilo que sai da sua boca. É quando a doença chega e você fala, eu sou curado. Que negócio está doente, rapaz? Eu sou curado e acabou-se. Ah, mas tem um relatório médico. Ele vai ter que mudar esse relatório. Por quê? Porque eu sou curado. Eu tenho que falar isso. Diabo, eu sou curado, no meu corpo não. Essa é a palavra do Espírito. O problema é que a gente fica calado. O diabo pintando e bordando e a gente calado, concordando com ele, aceitando, é isso mesmo, diabo, você está certo. Eu sou doente mesmo, não tem mais jeito. Oxi, meu irmão, que conversa que não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, querido. Mas precisamos falar, porque essa é a palavra do Espírito, irmãos. Agora, se você não consegue falar quando tudo está bem, como é que tu vai falar no dia mau?
Tu vai querer só chorar. Se eu não consigo falar nada. Se eu vivo uma vida falando incredulidade, como é que na hora da adversidade eu vou dizer eu sou curado? Eu sou próspero? Como eu vou dizer essas coisas? Como é que a palavra do Espírito vai sair da minha boca se eu passei um tempo falando incredulidade? Está comigo? Essas coisas aqui, irmãos, nós vestimos durante o tempo, mas elas são manifestas no dia da adversidade. Porque a manifestação da armadura, escuta isso, a manifestação da armadura de Deus é a manifestação do poder Kratos de Deus, um poder estrondoso. É um poder específico para o dia mau. Por isso que Tiago diz, olha, tenha motivo de grande alegria por passar por diversas provações. Qual a alegria? Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou firme na armadura, eu estou falando, Deus vai se manifestar ao meu favor. Como? Eu sei lá, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Porque eu estou pronto para esse momento. Eu estou fortalecido para o dia mau. Eu estou pronto para esse tempo. Aleluia. Então a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é a palavra rema, que é a palavra falada, a palavra dita. No versículo 18 ele diz, e orem no Espírito Santo, no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam vigilantes e perseverem na oração por todos os santos. Então ele fala, você vestiu a armadura, vesti. Agora vamos orar. Porque a oração não saiu de moda. Ah, eu não oro não porque eu estou na graça. Gente, que conversa é essa? Que nível de espiritualidade você chegou em não orar porque Jesus orava? Paulo disse, eu sou o maior orador de línguas desse mundo. Então, para esse dia mau, irmãos, você entende o que eu estou falando? E a mensagem que eu tenho para você, nesse dia mau, tu tem que estar pronto nesse dia. Tu não tem que se aprontar de manhã para ter o dia mau de tarde. Porque tu não sabe nem quando é que vai chegar. Então, você tem que ter uma vida de oração ao Senhor. Principalmente oração em outras línguas. Porque ele fala, estejam vigilantes, orando. Está fazendo nada. Está lavando louça. O que é isso? Vigilante. Porque a qualquer momento Deus pode falar para você, ei, se prepare, porque está vindo algo por aí. Eu lembro, irmãos, no final de dezembro, para começo de janeiro desse ano, o Senhor falou para mim, Neide, tira o tempo de jejum. Falou só isso. E eu não tenho tanta prática de jejum assim, eu faço mais quando eu tenho essa direção. E eu disse, rapaz, se o Senhor mandou jejuar é porque vem alguma coisa por aí. E veio. Só que algumas partes eu estava fortalecido, mas faltou algumas armas da armadura aí. Mas eu aprendi que eu tenho que estar pronto. Sabe, irmãos, mas esse jejum que eu fiz, o Senhor me deu direções específicas que passamos por aquele problema. Alguns dias ficamos angustiados. Mas por aquilo que Deus falou, porque Ele tirou para a gente, Ele me pediu para fazer um tempo de jejum com oração. Ele me deu direções que foram específicas para esse tempo. Porque se eu não tivesse isso, eu estava até hoje murmurando, como é que pode? Eu creio acontecer isso. Meu Deus, onde é que eu estou errado? Não é você que está errado, é porque problema vem para todo mundo. Claro, se você estiver errado, vai vir em dobro, feito tapioca. O problema vem para todo mundo, irmãos. Agora, veja, revestidos da armadura, nós vamos estar capacitados para mantermos firmes a nossa vitória no dia mau. Amém, irmãos?
Agora veja que coisa interessante. As armas de Deus que são espirituais para nós são essas: verdade, justiça, paz, fé, salvação e confissão da palavra. Essa é a armadura de Deus para você. Não é um capacete literal, você entende? Não é uma couraça literal, mas são armas espirituais. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. Então diga, a minha armadura é verdade, justiça, paz, fé, salvação e confissão da palavra. Essa é a tua armadura. Então quando você começa a meditar que você é a justiça de Deus, você está vestindo a couraça da justiça. Quando você começa a meditar que você já tem a paz que excede todo entendimento, você está calçando as sandálias da pregação do Evangelho da Paz. E aí você vai vestindo nesse tempo, orando e estando atento na comunhão com Deus para aquilo que está por vir. Amém? Agora, olha que interessante isso. Quem é a verdade? Diga, Jesus. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Diga, Jesus é a verdade. Quem é a nossa justiça? Jesus. Quem é a nossa paz? Jesus. Aonde está firmada a nossa fé? Jesus. De onde vem a nossa salvação? Jesus. E qual o motivo da confissão qual o motivo da nossa confissão da palavra? Jesus. Então quem é a nossa armadura? Jesus. Diga, Jesus é a minha armadura. Agora diga mais forte, diga, Jesus é a minha armadura. É por isso que o diabo não quer que você venha para a igreja. É por isso que o diabo não quer que você faça o rema. É por isso que o diabo investe para você esquecer tudo aquilo que você aprendeu no rema. Porque o rema ensina a revelação de Jesus para você. Ensina quem você é em Jesus, o poder que você tem em Jesus. Quando ele rouba de você a revelação de Jesus, ele tirou de você a armadura. E agora ele está livre para brincar na tua cara e dar em você, até você chorar, ficar agoniado. Mas uma vez que nós estamos revestidos de Jesus, da revelação da palavra, entendendo que somos a justiça, entendendo a verdade que a nossa vida está baseada, entendendo a paz que excede todo entendimento, a salvação que está em Jesus, e confessando aquilo que nós somos, nós estamos criando um problema no futuro para o diabo. Por isso que o diabo vai arrodear, está tragando aquele que está com o capacete debaixo do braço. Aquele que não sabe quem é em Cristo Jesus. Aquele que pensa que ainda é um pecador miserável. Aquele que acredita que não tem paz, que vive no inferno. É desse que o diabo está atrás. Amém, irmãos? Então, lembra disso. No dia da adversidade, você tem que ter a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Oh, aleluia. Aleluia, Pai, muito obrigado. Oh, obrigado pelos nossos olhos sendo iluminados no pleno conhecimento de Cristo Jesus, Pai. Obrigado por essa armadura poderosa que você disponibilizou para nós em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por essa realidade. Você pode agradecer por isso, irmãos? Obrigado por essa realidade que nós somos hoje em Cristo Jesus. Obrigado porque nós somos curados. Obrigado porque, independente daquilo que nós viemos a sentir, nós somos curados. Porque pelas pisaduras de Jesus, você, Pai, conquistou isso para nós na cruz. Obrigado porque também por causa de Cristo Jesus nós temos paz. Uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Uma paz que não dá espaço para ansiedade, para preocupação. Não. Obrigado, Pai, porque essa paz, ela vai invadir as nossas almas. Essa paz que cura toda ansiedade e preocupação. Essa certeza de que em Cristo Jesus tudo está feito. Nada está faltando. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Cristo Jesus tem paz para a sua vida nessa noite. Oh, Ele tem paz para a sua vida, Ele tem paz para a sua vida.
Oh, a paz já está dentro de você. Ah, Neide, mas por que eu não vivo? Porque você ainda não vestiu isso. Você ainda não meditou sobre isso. Você não deixou que essas verdades invadissem a sua alma. Aleluia. Só a palavra, irmãos, pode trazer essas verdades para nós. Não é confissão positiva, não é mensagem, palestra de coach que vai trazer essas verdades para você. Que vai trazer para você isso é a palavra, é a revelação de Deus, é a verdade de Deus, é aquilo que Deus fala para você, querido. Não se aparte de ti o livro dessa lei. Existe, irmãos, uma influência diabólica que tem conduzido os irmãos a uma vida de negligência. Eu não estou falando de pecado, mas negligência, principalmente da palavra de Deus. Se o diabo roubar de você a palavra, ele roubou tudo que você tem. Ele roubou a tua paz, ele roubou a tua alegria. O que Deus tem para nós hoje é um alerta. Revista-se da armadura de Deus. Você não sabe o que está por vir. Mantenha comunhão e oração com Deus. Você não sabe o que está por vir. Deus pode, irmãos, no momento de comunhão e oração com você, te falar, te preparar para o que o diabo está tentando armar contra a sua vida. Agora, muitas vezes nós não temos tempo para isso. E somos pegos desprevenidos. E é como a Bíblia diz, se você se demonstrar fraco no dia da angústia, é porque você é fraco por dentro. Mas qual é a vontade de Deus? Que você se mostre forte, fortalecido e vestido com a armadura que Ele já preparou para você. Amém? Miguel, pode vir.